Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje, unidade 2, nós vamos abordar congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. Vou falar nessa primeira parte sobre congruência de triângulos, tá? O que seria congruência? Congruência, primeiramente, representada por este símbolo, um sinal de igual com um símbolo til, né? Dos acentos que nós utilizamos na língua portuguesa em cima do sinal de igual. Congruência significa semelhança, equivalência, correspondência, tá? Quando a gente fala de congruência de triângulos, o que a gente quer dizer com isso, ó? Dois triângulos, eles são congruentes quando os lados e os ângulos de um deles são respectivamente congruentes aos lados e aos ângulos do outro. Trouxe para vocês aqui um exemplo bem prático para vocês entenderem o que seria a congruência. Aqui nós temos o triângulo ABC, que ele tem 4 centímetros neste lado, 3 centímetros nesse e 5 centímetros nesse. Temos dois ângulos aqui e um ângulo reto. Este triângulo de baixo, que está numa outra posição, tem as mesmas medidas e ângulos do triângulo de cima. O triângulo ABC e o triângulo DEF, eles têm medidas iguais, semelhantes. Então, vejam, ó, tem um ângulo reto, tem um lado medindo 3, um lado medindo 4, outro lado medindo 5 e, portanto, ângulos internos iguais, congruentes no caso do nosso assunto aqui. E como que a gente, então, analisa essa congruência, ó? Eu falo de congruência analisando os ângulos e os lados. Vou utilizar o símbolo da congruência, tá? Para fazer essas análises. Aqui, o que seria esse A com esse acento em cima? É o ângulo A, tá? O ângulo A, ele é congruente ao ângulo D, que está aqui, ó. Os triângulos estão em posições diferentes, porém, os ângulos que eu estou falando aqui, eles são correspondentes, eles têm mesma medida. O ângulo B é congruente com o ângulo E, então aqui, ó, o ângulo B congruente com o ângulo E. E o ângulo C congruente com o ângulo F. Olha, nós temos o ângulo C aqui e o ângulo F aqui. Congruência, então, semelhança, equivalência, tá? E com relação aos lados, ó, triângulo ABC, eu tenho lado AB, lado BC e lado AC. O triângulo DEF, nós teremos o lado DE, lado EF e lado FD, tá? Então, vamos analisar essa congruência também. Congruência dos lados. O lado AB mede 4 centímetros, ele vai ser congruente ao lado DE, que também mede 4 centímetros, tá? Então, lado AB congruente ao lado DE. Lado BC, aqui, ó, 3 centímetros, ele é congruente ao lado EF, que também tem a medida de 3 centímetros. Tá aqui descrita a congruência. E também o lado CA, olha só, CA ou AC, como preferirem, o lado CA, que mede 5 centímetros, vai ser igual, ou seja, congruente aqui, equivalente, né, semelhante ao lado FD, portanto, a minha análise feita aqui. Então, gente, congruência de triângulos é basicamente isso. Quando eu tenho triângulos que se correspondem devido às suas medidas de lados e ângulos internos. Na sequência, eu vou explicar sobre os casos de congruência, ok? Vem comigo. Bom, gente, é o seguinte, olha, a gente tem alguns casos de congruência de triângulos, tá? Eu preciso, para verificar se triângulos são congruentes, saber de duas coisas. Dois triângulos são congruentes quando as medidas de seus lados e ângulos correspondentes são iguais. E apenas 3 medidas precisam ser verificadas para que eu me certifique que esses triângulos são congruentes. Identifiquei 3 medidas, pronto, é o suficiente para saber que são congruentes. Menos que isso eu não consigo avaliar e mais que isso se torna desnecessário, porque com 3 a gente já verifica se eles são congruentes. E aí nós temos 4 casos de congruência de triângulos, tá? 4 formas de verificar as suas correspondências.
O primeiro caso é conhecido como caso LLL, ou seja, caso lado, lado, lado. O que que isso significa? Se eu até fiz aqui para vocês, ó, dois triângulos feitos de sulfite, né? Um material manipulável para a gente ter noção melhor de como isso funciona. Os dois triângulos são congruentes, tá? Eu já fiz propositalmente para a gente poder fazer essa experiência. Então, quando eu tenho um caso LLL, é verificar se os três lados de ambos os triângulos são congruentes, tá? Então, aqui no caso, eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo PQR. O meu lado AC é congruente com o meu lado PR, ó. O AC é congruente ao lado PR. O meu lado BC é congruente com o meu lado QR. E o meu lado AB, aqui embaixo, ó, o terceiro, com os três tracinhos, ele também vai ser congruente com o lado PQ, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, ficou faltando, lado PQ. E, olha só, para que os triângulos sejam congruentes, no caso LLL, que é o caso lado-lado, os três lados são coincidentes, ó. Quando eu coloco um triângulo sobre o outro, eu verifico, bateu, ficou certinho um sobre o outro, os triângulos são congruentes, ok? Primeiro caso. Agora a gente vai ver o segundo. O segundo caso diz o quê? O segundo caso fala pra gente do caso LAL, ou seja, eu preciso ter um lado, um ângulo e um outro lado sendo congruentes para que então esses dois triângulos sejam congruentes. Aqui eu coloquei esse exemplo, triângulo ABC, triângulo PQR. Verifiquei que essa medida é congruente com essa. Então, ó, o lado BC congruente com o lado QR. Depois, ângulo, esse ângulo B com o ângulo Q. São dois ângulos congruentes, são correspondentes aqui. E também o lado AB com o lado PQ. São dois lados correspondentes, portanto, congruentes. Aqui no triângulo, mesma coisa. Quando eu tenho só essas informações e ao sobrepor um triângulo ao outro, essas figuras ficam totalmente uma sobre a outra, elas são correspondentes. E se eu tinha essas três informações, portanto, eu identifico a congruência pelo caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado, ok? Agora a gente vai para o próximo caso, que é o terceiro caso aqui, caso ALA, né? ALA para algumas pessoas. Caso ângulo, lado, ângulo. Essas três informações disponíveis nos dois triângulos que eu estou analisando me dá um caso de congruência, ou seja, eu identifico que realmente esses triângulos são congruentes. Aqui, exemplo, triângulo ABC, triângulo PQR, tá? Temos destacado aqui a medida do ângulo A e do ângulo P, são medidas congruentes. O meu lado, aqui ó, lado AB e lado PQ, lado AB e lado PQ. Novamente, esqueci de colocar aqui ó, a orientação, indicando que é o lado. Lado AB congruente ao lado PQ, ou seja, são medidas correspondentes nesse caso aqui. E também os ângulos B e o ângulo Q. Ângulo B e ângulo Q são correspondentes nesse caso. Então, com apenas três medidas, eu verifico o caso de congruência. Esse é um caso ALA, ângulo lado ângulo, tá? Caso ALA também para algumas pessoas. E o quarto caso, tá? Ah, só comentando novamente. Se eu tenho dois triângulos que são congruentes, no meu caso ALA, ou caso ALA, ângulo lado ângulo, eu vou ter essas três informações nos dois triângulos que vão me dar o caso de congruência, tá? Direitinho aí. Conferir as medidas são correspondentes, portanto, são congruentes os triângulos. E por fim, tá? Eu tenho o quarto caso aqui, que é o caso lado, ângulo e ângulo oposto. O que seria isso? Ó, uma novidade aqui para vocês. Tenho aqui o triângulo ABC e tenho o triângulo PQR.
QR. Eu tenho o lado AB, aqui ó, lado AB congruente com o lado PQ, tá? Lado AB congruente com o lado PQ. Tenho também o ângulo B congruente ao ângulo Q. E vou ter o ângulo C aqui, ó, e o ângulo R congruentes. E de quem eles são opostos? São opostos a este lado aqui, ó. Eles estão contrários ao lado, aqui no caso o ângulo C oposto ao lado AB, e aqui nesse caso o ângulo R oposto ao ângulo PQ, tá? E assim a gente conclui. Nós temos esses casos de congruência de triângulos para averiguar se esses triângulos são congruentes. Eu tendo esses 3 tipos de medidas, né? Então eu encaixo o meu caso de congruência em um destes 4 casos. Vocês vão precisar sempre verificar essa questão. Vamos analisar as medidas que nós temos nos 2 triângulos, se são ângulos, lados, quantas medidas de ângulos, quantas medidas de lado, o posicionamento, né? No caso aqui a gente tem o ângulo oposto, para verificar esses casos de congruência. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido para conseguir desenvolver as atividades propostas, ok? Bons estudos, muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar vocês, tá? Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.